Fala galera, nós estamos aqui hoje, muito tempo, né? Nós não soltamos aqui no nosso canal, no nosso podcast. E hoje nós estamos com uma convidada aqui. Eu tenho certeza que você vai se amarrar demais na história da Ludmilla, mundialmente conhecida como Lud. Lud, seja muito bem-vindo a esse canal, muito bem-vindo. A gente está retomando, na verdade, os nossos conteúdos de podcast. E muito melhor do que eu, vou deixar ela se apresentar, quem é ela, de onde ela veio, o RG, o CPF. Ludmilla, tenho 24 anos, mãe de 2, Theo e Laura. Tá igual eu mesmo, tá igual eu mesmo. Só reproduzindo. E assim, gente, a Ludmilla, né, eu convidei ela pra gente estar fazendo a gravação desse podcast. E assim, a gente vai entrar no testemunho dela. Vai ser bem rápido, mas eu queria que você prestasse muita atenção, né, no como que Deus ele fez, ele tirou a Ludmilla, né, da onde ela se encontrava, né, Lud, assim, a vida que ela se encontrava. Eu queria que você contasse pra galera aí, Lud, antes de você conhecer a Jesus, como que era a Ludmilla, como que era o coração da Ludmilla, como que... porque teve muita revolta ali nessa situação toda. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho como que foi esse processo até no momento que você falou assim, poxa, não dá mais, eu não consigo ficar isso aqui nessa situação aqui mais. Porque tem um momento que a gente chega como aquele filho pródigo, né, no fundo do poço, aonde que você tá comendo comida de porco, aí que seus olhos se velho, gastei tudo que eu tinha, tive todas as oportunidades que... Né, e quando foi esse... Conta, né? Mas antes da gente chegar nesse ponto, como é que foi esse afundamento seu e por que motivo chegou nesse ponto, Lud? Sim. O motivo assim, crucial que chegou a esse ponto foi a desobediência. Desde nova eu sempre fui muito calada, muito na minha, né? Eu não me abria com as pessoas ao meu redor, a minha família, minha mãe, né? Meus irmãos. E depois da perca do meu pai, né? Que meu pai morreu assassinado, eu fiquei a minha mente se fechou mais ainda para tudo, né? E aí, como muitos das jovens, eu fechei a minha mente, né, para minha família, para tudo que eu aprendi na igreja, né? Então você foi uma pessoa que nasceu dentro desse ambiente cristão, né? Seu pai e sua mãe sempre foram pessoas que... Sim. Meu pai, ele era muito rígido e ele era presbítero da igreja, né, evangélica. E aí ele sempre ensinava a gente de uma forma muito severa, até os ensinamentos da Bíblia, de Jesus, né? Ele era muito severo em questão a isso da nossa criação. Minha mãe trabalhava muito, então ela não estava tão por dentro da nossa criação assim, né? Ele era mais presente, pelo fato dele não trabalhar fechado, estar mais em casa e sempre assim ensinando a gente o caminho, né? Então, essa forma dele ensinar gerou sim certas revoltas, porém eu sempre me mantive calada, sempre na minha, sempre escondi os meus sentimentos. Aprendi a isso, a esconder os meus sentimentos. Porque na verdade não era uma questão muito de respeito, era uma questão mais de medo, né? Exatamente. Porque a imposição, na verdade, ela não... para os pais que estão assistindo aí, a gente aí, essa questão de você impor o filho à sua vontade, você vai fazer isso aí debaixo de pancada, na verdade não gera uma obediência espontânea lá do coração. Ela gera medo e esse medo leva a pessoa a ficar calada. Por quê? Porque qualquer coisa que ela falar, ela vai ser repreendida
E é só a vontade da pessoa Sim. que vale. O pai, ele não dá àquela pessoa o direito de Sim. escutar o que ela tá sentindo. E você estava nesse... Sim, exatamente. Eu não conseguia me encontrar, eu não conseguia localizar de fato a Ludmilla em si. Era tudo ao redor dele, por tudo que ele falava. E esse medo, a forma dele de ser repreendido era muito intensa, porque ele realmente, com o olhar de hoje, eu sei que era agressão. Entendeu? Era agressão num ponto, assim, bem... Então você trava, Sim, então, cumbava o meu pai pai. era muito severo em questão de corrigir a gente. Nossa, demais, entendeu? Tanto que os vizinhos ficavam com medo de chamar a polícia, né? Por ter medo dele. No bairro ele era bastante respeitado, mas mais por essa questão, por medo. Imagina nós, filhos, dentro de casa. Nossa. Entendeu? Então, eu cresci... E tinha também a questão da religiosidade, né? Sim. Tipo assim, uma das coisas que destoa muito, né, na galera jovem, uma coisa que leva as pessoas se revoltarem com Deus, essa questão, tipo, essa severidade dentro de casa e com as pessoas de fora, o tratamento, eles tem uma dualidade. Então, Sim. lá fora aparenta ser agradável, aparenta Sim. ser uma pessoa bom com tudo. Aí a gente que é filho fica olhando, poxa, velho, esse cara, ele não tá aqui dentro de casa, mas fora ele... Isso gera também uma certa revolta no coração. Sim, desta maneira. Eu me lembro da minha primeira revolta, digamos assim, contra a religiosidade, é que eu participava de um grupo de jovens na igreja do meu bairro, e então o pastor dessa igreja, ele foi num domingo na minha casa visitar o meu pai, eu não me lembro a questão, o porquê, e era domingo de tarde, então a gente almoça e já vai, né, fazer o quilo. Então eu fui, deitei, eu estava com a calça, fui dormir de calça. E na igreja, naquele tempo, era regra, disciplina, não podia usar calça, short, nada disso. Pra praia tinha que... Sim, exatamente, de blazer. E então, ele foi na minha casa, domingo de tarde, eu me lembro que eu acordei devido às vozes. A minha casa era bem pequenininha, 3 cômodos, né, bem simples. Aí eu saí, eu tava de calça com a blusa, e aí no culto à noite ele não deixou eu cantar. Ele não deixou eu cantar no grupo porque ele me colocou disciplina, porque chegou na minha casa e eu tava de calça dentro de casa. Nossa. Então aquilo já foi minha primeira revolta contra a religiosidade. Então muitas coisas que veio depois foi devido a esse momento, que eu comecei a desencadear na minha mente, por que certas pessoas, né, porque da minha época as meninas, né, que eram mais próximas a mim, não tinha um pai tão severo. Sim, iam à igreja, mas não tinha essas certas disciplinas, que meu pai pegava tanto no meu pé, não só comigo, mas para todos os meus irmãos, dessa forma. Então isso já foi me gerando várias dúvidas. Camilinha também sofreu, né? Camilinha, nossa, tadinha. Camilinha, você passou uma grela. Camilinha demais, tadinha. Então isso foi a minha primeira revolta contra a religiosidade, né, no caso. E aí nesse... pegando aí, você na verdade, aí você começou a confundir, o seu coração começou a confundir as coisas. Por quê? Sim. Porque como ele estava fazendo isso aí, tem uma coisa que a imagem do pai reflete muito Deus. E aí, no caso, você começou a ficar revoltada com o próprio Deus, né? Exatamente. Assim, eu não digo numa revolta a ponto de ter ódio contra Deus. Mas por não entender o que eu estava sentindo, eu já fui descartando a ideia de quando eu crescesse, eu permanecer dentro da igreja. Entendeu? Então isso na minha mente já estava o quê? Eu não estava me fazendo com que aproximasse de Deus. Entendeu? Então servir a Deus na minha mente já começou a ser uma ideia bem lá atrás, como se não fosse uma opção. E dava vontade, Lud, tipo assim, de ser... Véi, não quero saber mais disso aqui não, dá vontade de chutar o balde mesmo. Sim, e claro. eu quero curtir um Claro. Mas no meio daquele medo de... No meio daquele medo era difícil. Então, qualquer oportunidade que eu tinha, que eu não estava perto do meu pai, que eu não estava perto das pessoas da igreja, eu aprontava. Entendeu? Porque naquele tempo ali, qualquer oportunidade já e o inimigo é sujo, né? E já vem as setas. Querendo ou não, o meu contexto de vida nessa época, ele começou de uma forma bem pesada, né? Porque os meus irmãos, infelizmente, desde os
14, 15 anos já começaram a se envolver no mundo das drogas. Então, por ser uma comunidade, os colegas deles que estavam naquele meio frequentavam muito minha casa. Então, a gente começou a ver e participar, né, de uma certa forma, de muitas coisas assim, que foi abrindo a nossa mente para maldade. Entendeu? Desde cedo. E eu já com essa revolta, né, na minha mente, já com essa curiosidade, a palavra certa, para poder, sabe, acessar outras coisas, conhecer outras coisas, né? É como se fosse ali, tipo assim, Adão e Eva ali dentro do Exatamente. paraíso, tipo assim, tinha de tudo, né? Você tinha acesso a um conhecimento de Deus, mas a única coisa que você não podia fazer era o que mais você queria fazer. Exatamente, exatamente. Meu pai, eu me lembro que um jovem, né, ele faleceu, né, ele foi assassinado no nosso bairro. E o meu pai, ele era tão assim, a forma dele ensinar era tão severa e tão rígida que às vezes a gente não entendia o porquê que ele fazia certas coisas, porque éramos crianças, éramos pré-adolescentes, entendeu? Então ele levou eu, né, e os meus irmãos para ver aquele homicídio, aquela cena tão drástica, e eu me lembro que aquilo não saiu da minha mente. Um homicídio? Sim, o rapaz, ele tentou correr, e nele tentar correr, ele ficou estirado na grade, na cerca, todo perfurado, todo rasgado, aquela cena horrorosa. E qual foi a intenção dele fazer isso, Lúcia? A intenção dele, com essas palavras: olha o que o inimigo faz quando você não serve a Deus. Olha o que a desobediência gera. Entendeu? Então, assim, a forma dele ensinar, ele causava medo na gente. Entendeu? Então a gente já ficava com esse medo, entendeu? De começar a servir a Deus. A gente já queria expulsar isso de dentro de mim. Eu, no caso, já queria expulsar isso dentro de mim. Não quero participar disso, eu quero... Aí eu olhava para as minhas colegas da minha idade, no tempo, viviam uma vida normal, sabe? Saíam. E a Ludmilla lá de saião. E eu lá com aquela saião, com aquela coisa, eu falei, não, eu não quero. Se for esse evangelho que ele tá me ensinando, eu não quero. Nossa. Entendeu? Então, foi isso. E aí você no meio daquela... E qual que foi a alternativa do tempo dele de vida? Ou você, tipo assim, tomou coragem pra fazer isso só depois que ele partiu? Só depois que ele partiu. Porque ele não refrescava. Não dava certo de jeito nenhum. E quando ele pegava, tipo assim, que vocês aprontavam, você falou que você esperava uma brecha pra aprontar. Quando ele descobriu, o pau quebrava, né? O pau quebrava. Nossa, meu pai, ele batia de tudo. Fio de luz, rodo, sim, tudo que achasse. Tinha filtro, não? Não tinha filtro, não. Nós éramos muito vaiados lá no meu bairro. Não existia bullying na época, não, né? Claro, bullying. Olha só, ele batia em nós. Na época ele mexia com cavalo, com essas coisas. Nossa! O chicote que ele usava pra tocar o cavalo era o chicote que ele usava pra corrigir a gente. Você tá doido. Sim, então a gente passava por um período, a gente passou por esse período. Mas aí arrancava até sangue. Sim, exatamente. Então, assim, por isso que os vizinhos queriam chamar a polícia, mas eles não chamavam por medo. Eu me lembro que teve uma vez que ele foi preso, passou um dia preso e comemoramos. Como que uma criança comemora a prisão do pai? Hoje a gente lembra, a gente sorri e tudo, mas naquela época é assim, muito sabe? Dolorido. É pesado, porque como que uma criança vai ficar lá achando graça, contente com a prisão de um pai? Não era pra isso acontecer. Então eu me lembro que nós comemoramos e no outro dia ele saiu e aí ele pegou e falou assim, vocês estavam felizes que eu tinha sido presa? Ele realmente amedrontava a gente de uma forma assim, terrível, entendeu? E aí o tempo foi passando, Lud, e essas coisas foram ficando muito mais complexas. Na verdade você estava ali na igreja, mas o seu coração já não estava mais ali, já né? não estava. Porém, querendo ou não, tudo que ele ensinou foi plantado. Ele jogou a semente. A Bíblia fala que a palavra do Senhor não é a questão, não é a forma, mas a palavra de Deus em si não volta de forma vazia. Né? Então, de alguma forma, a semente foi plantada. No fundo, eu sabia o caminho que eu deveria percorrer, que eu teria Você acreditava, quase que eu falei em inglês aqui agora. Você acreditava que tinha um Deus, então? Sim, exatamente. Eu tinha essa noção da verdade. Eu sabia a verdade, não, eu sei. Porém, eu naquela fase de rebeldia,
de querer conhecer, de curiosidade, eu não tava nem aí pra verdade, essa é a palavra certa. Eu não queria saber da verdade. Não sei se você já ouviu, depois eu vou lá Você tinha então um certo repúdio dessas pessoas que por você ter esse tipo de revolta Sim. dentro de si, dessas pessoas que vinham aí, você não abria o seu coração. Não abria de forma nenhuma, porque eu já sabia aquilo que eu queria. Eu quero experimentar do mundo e eu não vou abrir mão. E o que você mais tinha vontade de fazer, Lud, quando você fala assim, não, no dia que eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer, teve alguma coisa que você... Primeira coisa, mudar minhas vestes. Eu já comprei um short curto. Nossa. Sim, eu já... Com ele lá? Não, depois que ele Depois que partiu. mata. Depois que ele partiu que eu comecei a ter iniciativa. Antes dele partir de jeito nenhum. Aham. Então, depois que ele partiu, eu sim, mudar minhas vestes, que eu me achava horrível, entendeu? Diferente das minhas colegas, que eu considerava na época amigas, não queria, eu queria estar da forma delas. Eu queria de qualquer jeito me encaixar no mundo. Ser aprovada pelo grupo, né? Ser aprovada pelo grupo e pelo mundo, exatamente. Entendi. E aí, assim, agora a gente vai dar uma coisa muito pesada. Nesse processo porque seu pai, para quem não sabe, o pai da Lud, ele veio a falecer. E como é que foi como é que você passou, mediante tudo que aconteceu no período que ele morreu, como que foi isso pra você, Lud? Olha só, por eu sempre guardar os meus sentimentos, por eu sempre colocar na caixinha, só eu comigo mesma, quando eu perdi meu pai, eu senti muito, porque nesse tempo que ele estava vivo, eu já cheguei a querer, desejar a morte dele, pelo fato que éramos criados. Então, eu me lembrei como se passou um filme na minha cabeça. Eu me lembrei de vários dos momentos em que eu era agredida, mas eu também me lembrei dos bons momentos. Eu me lembrei de que ele sempre se lembrava de mim, se ele comia uma coxinha na rua, ele levava metade. Tem a parte boa também, que às vezes muitas vezes exatamente, porém a severa tomava conta da minha mente. Ela era muito maior, né? Era muito maior. Então, eu me lembrava de tudo isso e foi como se fosse um despertar. O inimigo aproveitou do meu luto para poder despertar em mim certas curiosidades mais profundas no mundo. Tanto que eu tive vontade de me vingar do assassino do meu pai. Eu cheguei a conversar com ele no Facebook, ele começou a ameaçar minha família. E sabe quando você se sente incapaz de como que eu vou fazer isso? Como que eu vou matar esse cara? Essa é a verdade. Mas esse desejo chegou Chegou, com certeza. E você maquinou isso? Maquinei, mas eu não tinha estrutura para isso. Na época, ele não se encontrava mais em Valadares, ele foi embora para outra cidade. Entendi. Então, isso comigo mesma, entendeu? Então você veio guardando muita coisa no seu coração. Muitas coisas, muita mazela, André. Muita mazela. Então, eu cheguei a pensar nisso, mas graças a Deus, né, eu não consegui executar isso, expulsei isso com o passar do tempo, porque eu não tinha como fazer Engraçado, isso. quando Satanás ele começa a jogar essa voz no nosso coração, Sim. ele nos dá o plano completo, né? Eu vou pegar a arma com fulano de tal, Sim. vou fazer assim, Exatamente. vou conversar com ele assim, e vou matar. Por isso que a Bíblia vai falar que um abismo vai puxando o outro, Sim. né? E na minha infância, eu crescer em volta dessas coisas, então eu tinha fácil acesso. Entendeu? Tipo assim, o fácil acesso que eu digo eu sei onde tem, eu sei como que faz. Eu já fui criando, elaborando várias coisas, ideias na minha mente para poder executar isso. E pelo fato dos seus irmãos também não serem também bem envolvidos nessas questões, entendeu? Então isso foi ainda mais dominando o seu coração, né? Não, isso foi dominando, entendeu? Então, depois de um certo tempo, depois que ele ameaçou a minha família, e eu vi que eu não vou ter pulhão pra ir. E aí, Ludmila, nessa questão que né, aí o seu pai morreu, essas coisas foram, você chegou a enfrentar o luto, você passou pelo luto, mas depois de um tempo você acostumou e falou, não, agora eu vou viver aquilo que você tinha proposto no seu coração, né? Exatamente. Depois que eu passei por esse período de luto, eu comecei, na verdade, na escola, né? Tinha as minhas colegas de escola e tudo, morava bem perto da minha casa. Então a gente sempre gostou de sair, de se divertir e tudo.
Aí eu comecei a andar com as minhas colegas, né? Ótimas pessoas e tudo, mas não tinham a mesma fé que eu, né? Não é assim, tinha um não tinha Deus, né? Não tinha esse conhecimento da verdade, essas coisas, né? Tudo era normal, comum. Eu sabia, mas eu quis ser igual, quis ser assim mesmo e fechei a portinha lá da verdade. E como que isso, gente, isso que ela está falando é muito, muito sério. Você tem uma roda de amigos que não conhecem ao Senhor e que zombam de tudo que é sagrado. A Bíblia fala assim, ó, o tolo diz no seu coração, não há Deus. Cara, não adianta, eu vou lá para um grupo influenciar. Cara, não existe isso. Você tem que ter uma estrutura muito boa para você fazer isso. Mas você estando num grupo desse, você vai acabar se tornando como eles. Bem-aventurado o homem que não se assenta. Não é que você chegar a trocar uma ideia com pessoas que não é isso, é fazer seleção de pessoas, não é isso. Mas se você começar a caminhar e se você começar a entrar na intimidade daquele grupo ali, daqui um dia, né, Ludmila, você vai estar fazendo as mesmas coisas. As mesmas, até o linguajar. Até o linguajar, o comportamento, às vezes até o modo de pensar. Você sabe de uma verdade, você cresceu com aquilo, mas devido a passar muito tempo junto, a isso, você começa a pensar diferente. Começa as dúvidas no seu coração e se... mas... Entendeu? Aí você começa a agir completamente da mesma forma. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a agir completamente da mesma forma e depois de um determinado tempo, porque aconteceram várias coisas, tantas coisas, foi numa questão mais profunda, né? As minhas amigas, naquele tempo, elas não usavam drogas. Então, depois de um determinado tempo, eu comecei a usar droga. E eu me lembro que eu comecei a usar droga sozinha. Eu estava na minha casa, né? Então eu tinha acesso, né, ao tipo de droga que eu usei naquele dia. E aí eu usei e gostei, sozinha. Então, no caso, eu comecei a usar droga e eu gostei da vibe. Eu comecei pela maconha. E depois da maconha eu tentei cheirar pó. Não gostei da onda, né? No linguajar popular da onda. Sim. E dispensei. E aí eu fui pro cigarro e pra bebida. Entendeu? Então, como as minhas colegas na época, elas eram patricinhas e eu vim da comunidade. Então, assim, eu não queria, assim, chegar usando drogas, essas coisas. Eu queria me comportar para estar da mesma forma que elas. Então, no meu caso, o que eu fiz? Eu usava sozinha. Eu não excitava elas a usarem, mas eu usava sozinha e depois de um tempo, com a intimidade, elas descobriram o que eu usava. Algumas quis saber, eu tinha fácil acesso. Eu dei, sim, fui lá e dei para elas experimentarem, né? Começou com a atitude delas querer, eu só dei porque a primeira coisa é boa, então eu não ia olhar, eu tô dando droga pra uma menina. Não, eu não ia olhar assim, porque pra mim era algo bom. Então é como se eu estivesse fazendo algo bom pra elas também. Entendeu? E eu dei pra algumas, outras não, e tá tudo certo. Até o momento tava tudo certo. Só que aí, depois de um tempo, a minha mãe mudou de bairro. Então as meninas que eu andava naquela época já não eram mais as mesmas, começaram a ser outras. Que barra pesada, que já tava com a mesma intensidade que a minha. E pior, entendeu? né? E pior. Sim, algumas piores. Então, como eu já gostava, porque é engraçado isso, porque você começa a praticar o pecado, é gostoso. O pecado em si, ele não é ruim. Não vem, às vezes a gente acha, velho, você às vezes tem um entendimento que Satanás, ele é um bicho vermelho com chifre, com um tridente, com um caldeirão na mão. E você tá achando que ele é... Cara, Satanás, ele vem da forma mais gostosa e da forma mais... Exatamente. Cara, que você possa imaginar. Ele não vai chegar fazendo barulho. Não. Ele não vai chegar fazendo... Ele não vai chegar fazendo, tipo assim... não. Ele vai chegar com uma proposta bacana. E até nisso a gente tem que ter discernimento. Exatamente. De Deus para, tipo... Muitas decisões na nossa vida, muitas vezes eu falo, não, mas isso aqui é de Deus. Às vezes, nem sempre aquilo que é bom é aquilo que Deus tem para nós, porque às vezes Satanás propõe coisas para nós que aparentemente são boas. Sim, nossos olhos são bons, mas
se for olhar com os olhos do Senhor, com o discernimento do Senhor, não é. E nessa área, nessa período da sua vida, você estava preenchendo aquele vazio, porque como seu pai tinha ido embora, aconteceu muita coisa, revolta no seu peito, amargura, você estava tentando preencher aquele vazio com essas determinadas coisas. Exatamente. Por isso que o grau disso vai aumentando, né? Por exemplo, maconha, depois vem a cocaína, depois você sempre busca a preencher com algo. André, nesse tempo eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Você achava? Eu me sentia abaixo da média, abaixo do cachorro, né? Abaixo do chão, entendeu? Então assim, eu tinha. Então, o prazer que eu estava consumindo, aquele prazer ali, ele me deixava em um nível. Por exemplo, quando eu fumava maconha, cara, eu fumava maconha, eu me preparava pra fumar maconha. Eu tomava um banho, eu tô falando sério, eu tomava um banho, eu me arrumava, um batom, uma roupa curta, eu gostava. Eu gostava isso, assim. né? Sim, eu gostava de me vestir não tão assim exposta. Nossa, tô fumando aqui uma maconha no estilo. Exatamente. Então eu me arrumava para aquilo e eu fumava. Que era sozinha, que era com outras pessoas, eu gostava. Sempre com crédito no bolso, um cigarro que não podia faltar. Entendeu? Então. Você chegou a ficar viciado no cigarro também? Inclusive, o vício do cigarro e da maconha, a bebida não tanto, mas o vício do cigarro e da maconha foram vícios que eu achei que eu nunca ia conseguir ser liberta. São os piores? Pode dizer? Sim, eu acredito que muita gente cigarro, fala do cigarro, né? Que o cigarro é a coisa mais o difícil. O cigarro, para você sair do cigarro, é só Jesus Cristo mesmo, para poder... Porque é uma coisa que é a todo momento, né? A todo momento. Eu acordava de manhã, eu enchi um copo de café desse tamanho. Sim, 6 horas da manhã, Ludmilla com um copo de café desse tamanho, com cigarro na boca. E quando eu não tinha dinheiro... Tem pessoas que começam a tremer. Exatamente, eu ficava com abstinência de cigarro. Eu não tinha cigarro, não tinha dinheiro pra comprar. Eu começava a perguntar, você tem um cigarro? Eu amo cigarro. E aí, às vezes, até a pessoa que não tem estruturas, ela começa até a roubar, né? Vai através pra cobrir. Graças a Deus, eu não cheguei nesse nível, assim, de roubar. Assim, por exemplo, minha mãe... Chegava do serviço, deixava a bolsa ali. Eu avistava umas moedas, eu pegava, R$2 eu pegava. Não deixa de ser roubo, né? Não deixa de ser roubo, exatamente. Porque a gente vai achando coisas normais. A gente vai... o abismo puxando o outro, exatamente. Né? Não, é normal. Não, é pecado. Você tá entendendo? Então, assim, mãe, aí notas maiores, mãe, tem esses R$10 pra eu pegar? Ah, pode, gasta X. Eu gastava mais que o X. De uma certa forma, é um roubo. Entendeu? Então, assim, mas pra mim naquele tempo era normal, tranquilo.